pessoal, eu sou o Anderson, atual presidente da Associação Wise Médios, e a gente está aqui no canal da Wisecast, né? O podcast da associação. A gente tem por objetivo aqui contar boas histórias, falar sobre empreendedorismo, trazer liderança da cidade, empresários. E a gente já está aqui na 19ª, indo para a 19ª edição. Então você que está chegando, seguindo o canal agora ou assistindo esse vídeo agora, você tem aí 18 episódios anteriormente. A gente está com uma convidada especial, a gente está pensando aqui ainda que a gente está no mês das mulheres. E a gente já teve a Paula aqui representando, né? E aqui hoje a gente está com a Rosângela, que é da empresa Humana, que tem aí como a linha 1, né, dos seus produtos lá. E ela é uma mais nova também parceira da Wise. Então a gente fala que a Wise está em comunidades carentes, tem vários projetos. E a gente está assistindo crianças e ela está com a gente também ajudando agora. Ela fala, tá lá, a gente está lá na ponta, né? E ela está lá segurando a corda para a gente poder fazer esse atendimento. Mas como o propósito aqui do canal é falar de boas histórias, então eu vou deixar ela se apresentar melhor e falar um pouco da história dela. Esse tempo atrás eu estive lá em Alphaville, eu fui convidado para falar, foi quando a gente se conheceu. E lá ela contou um pouco da história dela, eu achei fantástico. E hoje eu tenho certeza que vocês que vão estar assistindo aqui esse podcast vai aprender muito. Então você vai aprender, acho que acredito, como pessoa, como empresária, como empreendedora e que gera transformação numa cidade, que oportuniza emprego, enfim. A empresa, a gente fala que, o Fábio fala muito aqui, né, que você hoje dá emprego é o melhor projeto social que a gente pode fazer. Então a Wise aqui é lógico que está aqui segurando realmente entre comunidades carentes, reforça a alimentação, esporte, cultura, mas a gente acredita muito que a gente pode criar, a gente pode fazer. Então, Rosângela, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história, onde você é natural, cidade, né? E aí a gente vai conduzindo essa conversa. Então... Tá ótimo, Anderson. É um prazer estar aqui. Muito, muito obrigada. Uma honra. Então vamos lá, né? Eu sou Rosângela Baroni, uma mulher de 64 anos, então tem história. Tem história. Tem história. Sou natural de Bauru, venho de uma família bastante humilde. O meu pai era auxiliar administrativo na cooperativa e a minha mãe costureira. Ela costurava para ajudar o meu pai, né? Na renda familiar. E eles não tiveram oportunidade de estudar. O meu pai fez até o 4º ano à época e a minha mãe também. E minha mãe, desde pequena, me dizia: estuda, minha filha, estuda, minha filha. Né? Ou seja, aquilo que ela não pôde fazer, ela passava esse ânimo para mim como a oportunidade de transformar a vida a partir do estudo. E isso ficou, e eu desde o início me encantei, eu sempre fui uma menina muito curiosa, né? A curiosidade no sentido de querer entender as coisas, querer descobrir. E assim, eu nasci em 61, então completamente analógico, não tinha internet, não tinha nada. Era muito mais difícil de você encontrar a resposta para as coisas. Sim. Difícil não, desafiador, tá? Então, essa é a minha história. E eu tive na infância a sorte de ter uma tia, a irmã da minha mãe, que acabava cuidando um pouco de mim, porque minha mãe, né, trabalhando, e uma pessoa que não teve filho, então eu acabei sendo uma filha também para ela e para o meu tio, né? Ela se casou já com mais idade, e uma pessoa muito sorridente, uma pessoa muito feliz, e uma pessoa que vivia para ajudar o outro, para colaborar com o outro. Que legal. E era dos ditados, a minha tia. E a minha tia, um dia choveu e fez sol. E ela falou assim: chuva com sol, você já ouviu esse ditado? Yeah. Casamento de espanhol, sol com chuva, casamento de viúva. E eu era muito jovem, eu não estava nem ainda acho que eu estava um ano antes de entrar para o primário, pré-primário, né, naquela época. E eu perguntei quem tinha casado, e ela simplesmente riu para mim, porque criança, né, não Inocente. sabe abstrair, é tudo concreto. Sim.
E ela riu para mim e não respondeu quem estava casando. E eu fui dormir com esse problema. Descobri Curiosa, quem tinha a casado. dúvida. Curiosa, quem tinha casado. Dormi, acordei e fiz o meu primeiro raciocínio lógico. Quantos anos, Olivia? Eu devia estar para fazer uns 6 anos. 6 anos, bem novinho. E isso marcou a minha vida. Foi meu primeiro raciocínio lógico. É claro que eu só signifiquei isso muitos anos depois, já depois dos 20 anos, mas me marcou de um jeito. Por quê? Porque no dia seguinte eu cheguei para minha tia e falei, eu sei quem casou ontem. E qual é a lógica? Chuva com sol, ou seja, está chovendo e faz o sol, ou está com sol e vem a chuva. E aí eu disse para ela quem é que tinha casado e ela riu para mim. Ou seja, então vocês podem perceber que eu também dou bastante risada. Isso me marcou. E muito tempo depois é que eu fui fazer essa ligação, eu revisitei esse passado, que isso foi fundamental para eu perceber que eu sou capaz de achar respostas. Legal. Que eu sou capaz de enfrentar desafios. Solucionar problemas. Então, essa é uma característica que eu tenho muito forte e quando o problema é muito, eu simplesmente falo chuva com sol, casamento de espanhol, sol com chuva, e a vida segue e a gente resolve, né? Legal. Da minha mãe, o que eu posso dizer? Eu aprendi com ela, minha mãe é uma empreendedora, costurando. Né? E aí, quando eu tinha uns 12 anos, eu fui fazer um curso de corte e costura para ensinar minha mãe um método do Magic Corte, que ela não tinha tempo para frequentar um curso. Eu fui fazer um curso no SESI, então aprendi a costurar, já ajudava minha mãe, enxugueava, fazia barra, etc e tal. Então, eu fui muito versada nessa questão manual, né? Da costura, do tricô, do crochê, até porque a gente não tinha dinheiro, então a gente se virava com aquilo que tinha. Eram as roupas dos retalhos das freguesas e etc e tal, né? E aí ensinei minha mãe o Magic Corte. E ali começou o quê? Eu percebi que eu poderia sim aprender e ensinar. E na verdade, a vida é um eterno aprender e ensinar. Aprender e ensinar. E quando você ensina, você aprende muito mais. Por quê? Porque você traz para si não só a responsabilidade do ensinar, mas o compartilhar, a colaboração e a cooperação, né? E a vida é esse processo, essa experiência, esse processo ensino-aprendizagem. Então, legal. Eu diria que essa fui eu enquanto criança, enquanto adolescente, e aí fui uma ótima aluna, e chegou o momento de escolher a graduação. Não tinha nada em Bauru, à época tinha, eu sabia que eu queria saúde, área de saúde. Eu sempre me encantei pela área de saúde. E à época em Bauru a gente tinha odontologia renomada. Né, da USP, e tinha o curso de enfermagem. Odontologia, eu queria saúde. Acho fantástico o profissional da odontologia, mas eu não me via nessa situação. Inclusive, eu tinha a vizinha de frente, ela falava, não, faz e tal. Eu falava, não casa comigo. Enfermagem, à época, também não me seduzia, porque, à época, a noção que eu tinha da enfermagem, ela se transformou muito, era essa coisa desse cuidado à beira do leito, muito do que a minha tia fazia, do trocar a fralda, do dar banho, de fazer as injeções, o soro, etc e tal. Sim. E coisa que à época eu falava, não vai dar, porque eu tomei muita injeção na vida, eu tenho pavor de injeção, tenho trauma, eu não vou conseguir dar nenhuma injeção, eu não vou conseguir pegar nenhuma veia, né? E quando a gente é jovem, o estômago não ajuda também. Falei, se eu tiver, só depois que a gente tem filho, é que aí cocô e xixi não é mais problema.
Resultado, o que fazer? E foi então que apareceu o curso de nutrição aqui na cidade de Bauru. E a época, eu digo, foi Deus, a nutrição me escolheu e a nutrição veio no tempo certo, né? E os planos de Deus, eles têm o tempo certo. E quando eu vi num caderninho da FUVEST, que era uma profissão da área da saúde e que usava a alimentação para cuidar da saúde, para promover ou para tratar a saúde, falei, é isso. Fiz o vestibular, passei e fiz o curso de nutrição. Me apaixonei, então sou nutricionista. Quando terminei o curso, eu recebi uma oferta da faculdade que se eu passasse no mestrado, porque a faculdade estava tentando criar o seu corpo docente à época, né? Se eu passasse no mestrado, eu teria uma bolsa, até porque eu não teria condições, né, financeiras de estar saindo e bancando, e posteriormente eu retornaria para ser docente. E foi o que aconteceu. Fui para Londrina, saí de Bauru, fui para Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, fazer mestrado em Ciência de Alimentos, com o objetivo do quê? De voltar a ser professora. E lá, aproveitei ao máximo, já comecei a dar aula numa outra faculdade, afinal de contas, se o objetivo era ser professora e eu gostava de ensinar, comecei a dar aula para o curso de enfermagem, acabei montando um curso de nutrição lá, depois voltei para Bauru. Então, eu sempre tive essa coisa do empreender, independente, porque eu acho que o empreendedorismo ele está em você. E você pode empreender sendo um funcionário ou você pode empreender no seu negócio, tá? Então, eu tenho essa característica. Então, eu empreendi em todos os lugares por onde eu passei. E isso foi me trazendo cada vez mais experiência, porque desafios que você aceita e que aí você cresce, e aquela coisa, desafio, não tenho medo, né? Vamos. Se o desafio vem, é porque a gente precisa aprender, certo? E a gente não está sozinho, vai ter quem colabore, etc e tal. Terminei o mestrado, voltei para Bauru, dei aula aqui um tempo, dava aula aqui e em Londrina, né, em nutrição. Aí depois eu tive uma passagem pela prefeitura, que foi fantástico, na Secretaria de Saúde, como nutricionista. Voltei para a universidade, fui fazer o doutorado, carreira docente. Definida, né? Projetos de pesquisa, aprovados e tudo mais. E nesse meio tempo, a minha área clínica em nutrição, eu atendia pacientes, principalmente pacientes oncológicos. E isso eu estou falando para você há muito tempo atrás. E à época eu tinha uma dor enorme, por quê? Porque arroz e feijão apenas, quando eu digo alimento do dia a dia, convencional, não é suficiente para que você dê suporte a um paciente com câncer em tratamento oncológico. Porque o câncer é uma doença agressiva, o tratamento precisa ser, e a nutrição tem que dar suporte para esse organismo, para que ele passe por aquele processo e para que o tratamento dê resultado, dê efeito e para que ele tenha qualidade de vida. E a gente, na época, não tinha isso disponível aqui no Brasil, mas eu sabia que existia lá fora, porque sendo professora, você tem os contatos com os artigos científicos, etc. e tal, até que chegou ao Brasil. Eu estou falando do que a gente chama de nutrição enteral, que é a alimentação por sonda, tá? E também de suplementos orais diferentes, que hoje é a coisa mais natural, mas que na época não existia, que se você não consegue se alimentar em quantidade, você toma alguma coisinha ali que é super concentrada e já te resolve em boa parte, né? Eu sabia que isso existia, mas não tinha em Bauru. Resumindo,
descobri, não tinha em Bauru não, descobri que estava chegando ao Brasil um laboratório do exterior trazendo os produtos. E ótimo, vão resolver o problema. Mas até chegar a Bauru demora. Hoje menos, né? Mas na época estava chegando, chegava onde? Chegava São Paulo, chegava Rio de Janeiro. Demorava muito mais para chegar no interior. Eu estou falando aqui na década de 90, tá? Década de 90. Bastante tempo. Década de 90. Na verdade, lá para 96, alguma coisa assim, 97. E aí, um dia meu marido falou para mim assim, por que você não entra em contato e não abre um negócio? A provocação ali, né? Me provocou. Na hora, uma provocação que eu falei, endoidou. Né? Porque eu sou professora, estou com a carreira definida, estou para completar meu doutorado. Igual a tia provocando, ainda igual provocando alguém que é curioso. Chuva com sol, sol com chuva, né? Me provocou ali, mas num primeiro momento eu não relevei, mas aí eu dormi, eu acordei, e o problema é que todo dia que eu acordava, eu perguntava, por que não? A provocação ou a semente foi lançada em terreno fértil, eu diria. E aquilo ficou, até que um dia eu estava indo para São Paulo com a minha amiga, que a gente estava indo pelo doutorado, e na época eu peguei na lista telefônica o telefone do laboratório, e a minha amiga sabia de tudo, né? A gente fazia doutorado junto, ela sabia tudo da minha vida e eu da vida dela. E eu falei para ela, chama a Rita. Falei, Rita, eu tô com o telefone aqui, mas eu não vou ligar, né? Ela falou, por que você não vai ligar, Rô? Eu falei, eu não vou ligar, porque vai que dá certo, né? Aí ela falou assim, e qual é o problema? Né? Eu falei, então, é o medo, vai que, porque era uma mudança radical na minha vida, seria uma mudança radical, e foi. E aí a Rita, muito amiga, daquelas amigas assim, irmãs, a irmã que eu não tive, ela virou para mim e falou assim, liga, porque se der certo, eu te ajudo no início, tá? Liguei, deu certo. E aí em 98 nasceu a Humana Alimentar. A Humana Alimentar veio para trazer esses alimentos ou essa nutrição integral, não só para os pacientes oncológicos, para o tratamento de pessoas de maneira geral ali, né? Nós começamos, então, com essa parte de tratamento, eu continuei ainda na universidade e passado alguns anos, o negócio foi crescendo. É claro que a experiência que eu tinha de docente, por quê? Porque a gente tinha que mudar o mindset, mudar aquela conduta que se tinha no interior, até dos próprios profissionais. Sim. Que quando se tinha uma sonda era caldinho de feijão que se passava, né? Então, tinha todo um processo ali a ser feito de atualização Sim. de conhecimento, de mostrar essa nova possibilidade, essa nova Sim. tecnologia e tudo mais. Então, a experiência que eu tinha tido até então me ajudou bastante, a Rita ajudou bastante. Ela permaneceu 2 anos e depois ela ficou só na docência. E acabou que eu saí da universidade. Por quê? Porque o negócio foi indo. Foi crescendo. E aí fica aquela coisa, deu certo. Ou se não deu, quer dizer, justo. E eu vou dizer uma coisa, que lá eu aprendi uma grande lição no início. Por quê? Eu sempre fui apavorada a não dever nada. Isso eu devo ao meu pai. Porque meu pai sempre me disse, a única coisa que você tem nessa vida é o seu nome, tá? Cuide dele. Não deva, se organize, faça as contas, não gaste além do que você pode.
E quando você tem uma empresa, por mais que você tenha ali, a gente até estava conversando antes, a gente faz uma projeção, eu tenho um capital de giro, mas de repente você está no meio de algo que você não domina. Não domina. Eu não Os riscos, dominava né? a Todo negócio tem um maioria risco. das coisas. Eu dominava a técnica da nutrição. Mas eu não dominava a Os parte de externos, finanças, eu não né? dominava RH, eu não dominava todo o restante que faz parte de uma empresa. Eu tive que aprender do caminho. E eu não preciso nem dizer que eram momentos assim, né? Que você olhava quanto eu tenho, e não tinha nada informatizado, você olhava quanto eu tenho para pagar amanhã e quanto eu tenho de saldo no banco hoje. E aí você falava, E a preocupação, né? E a preocupação. E aí eu lembro que eu ia no caixa eletrônico do banco, tirava o extrato e dava exatamente o que eu precisava. E eu sempre tive muita fé, e aí foi um relacionamento com Deus que foi se estreitando e que eu entendi que não era para eu me preocupar com isso, porque eu estava fazendo o que precisava ser feito, que eu precisava confiar. E foi um grande aprendizado, porque eu parei de me desesperar, passei a confiar e deu tudo certo. Tem uma frase nos slides meus que eu uso muito, que é aquele da escada, né? Você não precisa ver toda a escada, dá o primeiro passo. Confia, e as coisas vão acontecer. E de passo em passo, né? Você vai. E você vai aprendendo, e você vai crescendo. E aí o negócio foi evoluindo. Eu já tinha passado dessa fase do desespero, eu já sabia que tinha dado certo. E já não me desesperava, vamos chamar assim, né? Tipo assim, ai, vou falir ou isso, aquilo, já não. E as coisas prosseguiram, tá? E também tem a questão da responsabilidade. Quando você vê, né, nós começamos, éramos 4 pessoas, 4 famílias. Aí, de repente, quando você olha, você fala, nossa, agora são 30. Aí depois são 40. Aí depois é 50, né? Então, não dá para você falar, não, cansei. Não dá para voltar atrás. Né? Até dá para algumas pessoas e tudo bem. Eu acho que as escolhas, elas são particulares. Mas, para mim, isso não existe. Então, nunca houve para mim a possibilidade de não vai dar certo. Vai dar certo. E a gente... tem que fazer dar certo. Vai fazendo para dar certo, né? Legal. Então, a empresa cresceu, obviamente não por mérito meu, mas de todos aqueles que sonharam juntos, né? E se empenharam, e quantas pessoas acreditaram e que ainda estão na empresa ou que já saíram, mas que colaboraram com essa história, né? Eu digo que eu acho que eu vendo sonho. Eu sou uma boa vendedora de sonho. Uma boa vendedora de sonho. Porque... Tem um filme, né? Você já assistiu um filme parecido. Porque, assim, meu Deus, quantas pessoas já não sonharam junto. E não importa, né? Como diria Vinícius de Moraes, que seja infinito enquanto dure, né? E que foram sonhos infinitos enquanto duraram e levaram a humana a ser o que é hoje. Né? Nós estamos numa área, é uma distribuidora, né? A sede é Bauru, mas a gente ocupa todo o interior do estado de São Paulo, o sul de Minas, o Triângulo Mineiro e Mato Grosso do Sul, geograficamente. Enquanto distribuidora. Né? Então, crescemos bastante, temos em torno de 100 famílias, né? 100 colaboradores, e obviamente que chegou um momento, e aí eu estou finalizando essa história, chegou um momento em que eu me dei conta que tudo muda e que a gente precisa mudar. Uma das certezas da vida, né? A mudança. E eu falei, nossa, o negócio tá bom, mas é um negócio que não tem longevidade. Por quê?
Porque uma distribuidora, ela depende do fornecedor. Sim. Não é um negócio que está exatamente... Depende só dela. Depende só dela. Eu falei, meu Deus, eu tenho um negócio e com esse número de famílias aonde a gente não é independente. Tem risco. Existe um risco muito grande. E aí está identificado isso, o que fazer para diminuir esse risco. Porque tudo acaba um dia, não sei quando. Sim. Mas o que você quer? Minimizar. Que dure mais. Que dure mais. Tá? E aí veio a ideia da marca própria. Ou seja, a gente comercializa tantas marcas, né? Porque eu comecei com uma única marca, não falei isso, que era o que tinha à época, Sim. mas obviamente depois que o mercado foi trazendo outras, a nutrição evoluiu e o foco no tratamento ele permanece, mas veio a questão da prevenção, da qualidade de vida, da atividade física. A nutrição mudou muito, a ciência, ela aplicada à vida humana, ela trouxe uma longevidade, um bem viver fantástico. Eu falei, nós temos expertise em nutrição. Esse tempo todo no mercado, avaliando o produto dos outros. E muitas vezes, quando você avalia, você fala assim, nossa, que legal. Ai, mas por que pôs esse ingrediente? Devia ter feito isso, devia ter mais aquilo. A gente pode ter uma marca. Ou seja, eu não queria ter uma indústria. Eu queria ter produtos. Falei, mas tá cheio de indústria que faz, né? Aí você começa a procurar e... Obviamente que eu já sabia que essa questão de marca própria, de terceirização, era extremamente comum nos Estados Unidos. Mas é que eu falo, na época que veio a ideia, ainda tinha um delay entre as coisas lá fora e aqui no Brasil. Essa ideia me veio em 2013, a gente só conseguiu concretizar em 2018, tá? Por quê? Porque as indústrias em 2013, 14, 15 não estavam prontas para isso. O Brasil não estava pronto para isso. E aí, em 2018, a gente conseguiu parceria com 2 indústrias importantes e lançamos os nossos primeiros produtos, tá? E a nossa marca se chama, atende pelo nome de Linha 1. Linha 1. E o objetivo da Linha 1, assim como da Wise Madness, é transformar vidas. Vocês transformam vidas... trazendo acolhimento, dignidade, despertar para o jovem, para a criança e para o adolescente. Vocês abrem o leque de possibilidades, vocês levam esse jovem, essa criança, né, ou esse adolescente a assumir o protagonismo da sua vida, né? E eu que sou apaixonada pela nutrição, eu digo que a nutrição transforma vidas, porque ela é a base, ela é o alicerce. Para que você faça o que você faz, você tem que estar bem. Bem nutrido. Corpo, mas não basta o corpo. Você tem que ter uma mente forte, tá? Então, é corpo, mente, né? E alma. Então, nós dizemos que linha 1 e humana alimentar é nutrição para corpo, mente e alma. Qualquer momento, qualquer fase da vida, não importa se você é criança, se você é uma pessoa de 70, 80, 90 anos, de 40, se você está ativo, se você está doente, né? Não importa. A nutrição é para todas as fases e para todos os momentos da vida. E nessa vida moderna, o que a gente vê? Que muitas vezes a gente fica meio alienado e meio fragmentado corpo, mente e alma. Muitas vezes vai no automático, a mente que mente e você não está ali no controle de uma mente forte, né? E você está ali fazendo, você não sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo. Aí, de repente, não, eu não sou capaz. Não, você é capaz. Então, a nutrição vai trazer de volta essa integração de corpo e mente, corpo forte, mente forte. E aí é que eu falo, né? Num corpo forte, numa mente forte,
uma alma feliz. E uma alma feliz é aquela que integra você no aqui e no agora e que permite que você desfrute o percurso. A gente fala muito em propósito. Sim. Qual é o propósito? O propósito não é uma linha de chegada, porque a gente não sabe até onde vai, mas a gente tem que saber para onde está indo e como a gente quer chegar, né? E você vai descobrindo os seus dons, ou você vai usando os seus dons e você vai vivendo aquilo e fala, poxa, eu vim para isso. Experimentando, vivendo. É no caminho que você descobre, entendeu? Como eu falei, houve um momento que eu achei que eu vim para ser professora. E, modéstia à parte, fiz o meu melhor. Mas olha que história legal, né? Eu queria saber de que bairro você era aqui de Bauru. Lá na Quintino Bocaiúva, perto do SESI. Perto do SESI. Isso. E que, pelo tempo, né, ali era bairro ali ainda, né? Hoje acaba falando mais Bairro, central, nossa, bairro, era né? bairro, Ali, bairro. né? E eu batia tudo aquilo a pé. A gente tinha essa facilidade. Era bairro. Bauru era uma cidade muito menor do que é hoje, né? E pensando nessa história, tudo contribuiu para chegar. Como professora, você se especializou. A gente pode falar hoje que a Humana, com o tempo, gerou um bebê, que é uma fase agora que é a linha 1, né? Isso. Mas tudo isso por quê? Pelo processo que você passou de Exatamente. formação, de capacitação. E se não fosse você como professora, pesquisa. E quanto tempo durou esse tempo de pesquisa entre professor, pesquisa, doutorado? Nada. Eu fiquei, quando eu saí da faculdade, eu estava acho que com 23 anos de docência. Porque eu comecei cedo, né? 23 anos de docência. Mais um pouquinho eu já me aposentadoria, então, porque docente, né? Então, quando eu saí da universidade, eu já tinha um longo caminhar. E aí é isso. E outra característica que eu não falei, tudo que eu faço bem. E isso eu não estou querendo ser arrogante. É uma característica minha. Sim. Eu faço o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. E com aquilo que eu tenho, eu aprendi no caminho. Porque eu era perfeccionista. E aí a gente procrastina, porque nunca tá bom, entendeu? Mas eu aprendi no caminho, não. Eu fiz o melhor com o que eu tenho, com o que é possível, eu fiz o melhor. Obviamente que coisas que eu fiz há 20 anos atrás, se fosse fazer hoje, seriam de forma diferente. O Cortella que fala um pouco isso, né? Ele fala um pouco isso daí. Exatamente. Eu aprendi isso no caminho, Anderson, porque a vida ensina. A vida ensina e aquilo, mas aí você tá ligado, entendeu? Mas você tá a vontade, consciente. O propósito que é mais. Você está consciente e você está avaliando, né? Por exemplo, o que eu falei aqui da minha tia, aos 6 anos eu só me lembro que eu acordei feliz, porque eu resolvi um enigma. Sim. Tá? Que era a mesma felicidade que eu tinha quando o professor passava um problema em sala de aula e eu conseguia resolver, tá? Mas assim, é só mais para frente que você olha para trás e fala, poxa, e isso exige o quê? Consciência. Muita consciência de quem você é. E constância ali, né? Constância. E uma outra coisa, eu sei que eu não vim ao mundo a passeio. Eu acho que ninguém vem a passeio. A gente vem por determinadas coisas que você vai descobrindo no caminho, ao longo da vida. Então, não é festa. Dá para você desfrutar e aproveitar? Dá, claro. Sim. Mas não é festa só. Não é só festa. Não é só festa, legal. Né? Então, você tem que trabalhar, você tem que ter mérito pelas coisas, você tem que batalhar. Eu acredito muito nisso. Eu não acredito que as coisas vêm. Tem tempo para tudo, né? Tem tempo para tudo e vem... Com muita batalha. É da batalha. É daquilo eu costumo falar você... que é nas dificuldades que a gente vai se superar e vai ver que é capaz, né? E vai ver que é capaz, e aí você vai construindo essa coisa de não.
vai dar e você já não se abate como se abatia e etc. E gera e tal. resiliência, né? Porque você nem tudo vai dar certo na primeira vez, né? Não. Com certeza, em tudo isso E daí, obviamente, testou, é isso que eu ia não falar. deu, É testou, assim, não deu. obviamente que tudo deu certo. Deu certo porque chegamos onde chegamos, mas Sim, teve coisa com que resultado não deu, que teve que ser mudada. mudado. E quantas, entendeu? E é aí que vem o verdadeiro aprendizado. E deu Sim. certo, e eu brinco até hoje. Se deu certo, ótimo. Mas se pergunte, por que deu certo? Porque às vezes a gente não faz essa reflexão. E às vezes deu certo, é que eu falo, porque você realmente tinha uma oportunidade, tirou o máximo da oportunidade ou as circunstâncias favoreceram que desse certo? Foi você ou foram as circunstâncias? Ou as duas coisas? Avalie, né? Não deu certo. Por que que não deu certo? E rapidamente mude o que eu preciso fazer para que dê certo. E como empreendedora, estava lecionando, faculdade. E aí querendo ou não, é aquele processo, sabe, ali, que tem que fazer. E agora, como empreendedora, nesse processo, tendo que administrar, voltei para o banco, porque tudo. tive que fazer muito curso, tá? Obviamente tive que aprender muita coisa, não quer dizer que eu faça tudo na empresa, muito pelo contrário, mas tenho uma noção, né, de todo o processo. E hoje a gente está num ponto já há algum tempo que é aquilo, né? O pessoal fala, contrate pessoas para as áreas que você não tem expertise, contrate pessoas que vão dizer para você o que você precisa fazer, né? Então, apertar o botão certo. Aperta o botão certo, tem a peça certa, mas você tem que ter noção para até ver avaliar se aquilo que está sendo dito realmente faz sentido e se tem a ver com o propósito todo ali, né? Então evoluiu, mas eu tive que aprender, continuar aprendendo. Eu sou uma eterna aprendiz, tá? Não só em banco escolar, em cursos físicos, cursos online, mas aprendi de tudo que acontece na vida. Agora inteligência artificial. Nossa, tô amando, porque se tem uma coisa que eu sou de uma geração que eu falo abençoada, pelo menos eu me vejo assim, tá? Por quê? Porque na casa da minha tia eu encerava o chão, ajoelhada, e depois o meu tio passava escovão. Hoje eu brinco com os jovens, era parquetina vermelha. Nossa, ele passava o escovão e eu subia no escovão, né? Hoje em dia nem tem escovão, e se eu subir no escovão, coitado, ele não aguenta. Eu falo para os jovens, às vezes na empresa, eles olham para mim e falei, já sei, você não sabe o que é um escovão. Eu preciso. Você não sabe o que é um escovão. Então, veja, uma menina que veio da época do escovão, da cera parquetina, né? E que foi passando aí depois a máquina de datilografia. O meu mestrado, todo o meu trabalho de dissertação, eu datilografei. Nem existe mais, é só em museu. Eu datilografei. As pesquisas bibliográficas, eu ia na biblioteca em São Paulo, a Bireme, que assim, você tinha que entrar mascarado de tanto ácaro, que eram aqueles livros enormes e que você espirrava depois não sei quanto tempo. Já no doutorado, a gente já tinha uma internet, não na velocidade de hoje, e que você conseguia os artigos um pouco mais rápido, demorava menos. Hoje é na hora. Tá na palma da mão. Tá tudo, né? Então fui passando. Ainda junto o conteúdo. E junto, aí já no doutorado, que máquina de datilografia? Computador. Mas é óbvio que eu usava o computador para quê? Como uma máquina de datilografia. Só que aí você vai aprendendo, de repente, nossa, Excel, né? Pera lá, deixa eu dominar isso. Aí você vai para as planilhas. É isso. Essa curiosidade, eu acho que é o motor. E agora, estou fascinada com a inteligência artificial. Na sua palestra, eu vi que você falou que você já conversa, né, com ela. Conversa, é minha amiga. Não, já é psicóloga dela. Converso, tiro minhas dúvidas e às vezes vem aquelas respostas, falo, não gostei não, e tal coisa, etc. É aquilo, quem sabe perguntar, né?
E aquilo, quando você está consciente, você sabe o porquê das coisas. E se você dá o contexto para a inteligência artificial, se você faz uma pergunta rasa, a resposta vai ser rasa, né? O que ela vai te dar depende do contexto que você oferece a ela. Então, me considero abençoada porque vivendo isso, né? Vivendo toda essa experiência e ainda, nossa, com quantos desafios. E os desafios me movem. Que legal. Parabéns, viu? Parabéns por toda essa história. Pode ter certeza que esse podcast aqui vai contribuir. Assim, pra mim, pro Leandro, ó, eu e o Leandro aqui, o Leandro tá aí, ó, dá um oi aí, Leandro. A gente vai sair daqui com um doutorado, viu? Depois. Já pensou quando a gente tiver com 100 episódios, Leandro? Tanto que a gente não aprendeu, olha, fantástico. Eu imagino, porque cada pessoa, né, cada história é muito fascinante. E poder ter o contato, e a gente aprende, é o que vocês falaram agora, a gente cresce com o outro. Né? É com o outro que a gente completa, que a gente cresce, que você fala, puxa, que legal isso, olha, isso não gostei muito, mas posso fazer dessa maneira, e assim por diante. Então, como vocês lidam com jovens, o que eu diria para os jovens? Acredite em você. Acredite. Não se desvalorize. Se em algum momento a sua mente falar que você não pode, que você não é capaz, fala para sua mente, quieta. Quieta, não venha me enganando. Assuma o controle. Eu posso. Pode ser que eu tenha que fazer isso, que eu tenha que ir atrás daquilo, que eu tenha... Mas eu posso. Por quê? Eu posso fazer esse curso, eu posso ir atrás dessa informação, eu posso aprender mais isso. Então, você pode. Você pode. Acredite em você. E faça aquilo que te alegra o coração. Porque aquilo que alegra o coração é o que deixa a alma feliz. E é o motivo pelo qual você está aqui e agora. E tem toda uma jornada e uma trajetória que você não sabe quanto tempo tem, mas que deve ser desfrutada intensamente. Por quê? Porque o aqui e agora é o que nós temos. É o presente. Esteja presente. Não fica com isso, não, porque no futuro, não. É hoje. Esteja presente no hoje. Faça o que você precisa fazer no hoje. Tá? Trace os seus planos, sim, mas faça o hoje. Calcule o futuro. Calcule, exatamente. Então, fantástico. Não deixa ninguém dizer que você não pode. E principalmente a sua mente. Não permita. Você pode. Tudo que o ser humano quer, ele pode. Eu costumo dizer que a gente é um universo em expansão. Por quê? Porque o próprio universo está em expansão. Sim. Nós somos seres infinitos, criados por Deus. E aproveitemos. Fantástico. Que história, viu? Parabéns. Obrigada. Parabéns pela... A tia, como é o nome da sua tia? Da minha tia Anísia, querida. Parabéns, Anísia, que inspirou aqui. A minha tia Anísia, a minha mãe Tereza. O pai que provocou. Meu pai já falecido, minha mãe é viva ainda, tem 94 anos. A minha querida tia Anísia faleceu aos 99, não está mais aqui, mas uma querida. E eu tive a oportunidade, a honra, assim como ela cuidou de mim, de cuidar dela. E assim como minha mãe cuidou de mim, eu cuido da minha mãe. Embora minha mãe esteja muito saudável, graças a Deus, né? E a gente, com linha 1, trabalha ali para a dona Tereza continuar saudável. 94 anos, dirige, mora sozinha, cuida da casa. Nossa, é um exemplo. Que legal. Parabéns, é o meu projeto. Parabéns. Que viva muito, né? Muito. Eu digo que é o projeto 100.
né? Por quê? Porque ela ama viver. Legal. E ela ama Parabéns. viver, ela mantém os relacionamentos e é E isso. com certeza Ela é deve estar muito maravilhosa. feliz com a filha que tem e com toda essa história. Eu posso falar Ah, que dentro do processo, né, a gente fala de família, amigos, empresa, mas é tudo uma coisa que se é mistura, né? Interligado. interligado. E assim, Quem... eu não citei muito, citei minha mãe, obviamente, e tal, eu coloquei meu marido, né? Tem os filhos, porque você. E você hoje você é o resultado de tudo que De você tudo já isso. viveu, de tudo isso, Legal. né? Parabéns. E essas pessoas todas são fundamentais. Sim. E não só as da família, como aquelas que você considera família, não são de sangue, né? Sim. Mas que você considera família também. Faz parte do dia a dia, que faz família, parte né? do dia a dia, né? Legal. Que história, ó. A gente tem um brindezinho que a gente sempre traz para os convidados aqui. Que chique! Tem até o projeto, né? Você viu lá numa das salas, a gente Vi. tem lá que faz a estampa, né? Gente, olha aí. olha, eu estou Na canequinha. encantada, tá? Visitei hoje 2 unidades, né? Estou assim, encantada, a cabeça fervilhando. Como eu já disse, é uma honra poder fazer parte desse projeto tão maravilhoso, tão abençoado. Então, quando eu converso com você, por enquanto eu só tive a oportunidade de conversar com o Anderson, e tenho aqui o Leandro hoje, né, que também é um educador da WISE, eu vejo quanto propósito e quanta vocação, que chamado maravilhoso. Isso inspira. E eu estou assim entusiasmada, motivadíssima. Por quê? Porque a gente quer, mas a gente não sabe o que fazer, por onde ir. E na hora certa Deus me mostrou o caminho. Não foi por acaso que naquele encontro você estava lá, e quando eu voltei do encontro, que foi maravilhoso, né, o encontro do João Lanza, eu disse, valeu muito a pena. Falei para o meu time, valeu muito a pena. Tudo, mas o principal, eu encontrei qual é o caminho e quem nós iremos apoiar para cumprir ainda mais com a nossa responsabilidade social. Porque o empresário, ele tem uma responsabilidade social importante quando ele gera emprego, quando ele paga tributos, né? Ou seja, quando ele faz a roda da economia girar. É muita responsabilidade. Mas eu vejo que a responsabilidade social é você também transbordar para a comunidade onde você vive, né? O Fábio que fala muito isso, transbordar. Transbordar. Até ele pede desculpa que ele estava era para ele vir também, ele participa da bancada junto com a gente. E ele fala muito isso aqui, transbordar. E a gente precisa transbordar. Por quê? Porque tudo isso que a gente conseguiu, que a gente construiu, não é porque a gente é bom. É simplesmente porque a gente confiou, acreditou, foi juntando mais pessoas e Deus abençoou. Porque eu digo que tudo que é bom e para o bem, Deus abençoa. Se for justo para o bom e para o bem e fraterno, Ele abençoa. E aí chega aquele momento que você fala, nossa, quanta coisa eu quero transbordar. Eu não quero transbordar mais só pagando imposto. Isso quando eu digo eu, a empresa, né? Ou só transbordar criando, que não é só, né? Criando empregos, tratando os colaboradores realmente da maneira correta, né? E adequada. Afinal de contas, são eles quem fazem a Humana Alimentar. A Humana Alimentar não sou eu, né? Atrás de um CNPJ... Tem um mundo de CPFs. A gente aqui tem 86 colaboradores também na associação. Então, tem um mundo de CPFs ali comprometidos, dedicados, né? E assim, é um time fantástico. E eu sou abençoadíssima. E assim, essa caneca
vai ser a minha inspiração diária e ainda faremos muitas boas coisas. Transbordaremos juntos, transformaremos juntos. Muito obrigada. A gente que agradece por esse momento aqui especial, que agora está registrado agora. Para muitos agora ficou, aí, né? Tá registrado. Então, você que está assistindo também, a gente te agradece também a vocês aí, que acompanham o nosso canal. Então, se você não segue ainda, clique aí no sininho, siga. Histórias como essa aqui, então essa é a 19ª, né? Vão vir muito mais. Então, a gente só tem a agradecer a todos que colaboram, né? A Wise, que proporciona esse espaço aqui, né? Aos outros patrocinadores também, que a gente tem hoje a prefeitura que nos auxilia, outras empresas que participam também. Então, a gente fala que aqui a gente não faz nada sozinho, são muitas mãos ajudando e ajudando a causa. Aqui o desenho, aqui as mãozinhas, ó. Muitas mãos e corações, Exatamente. Né? Muita ação, mão Muita ação. Na ação. Não somos perfeitos, temos as nossas falhas, como acontece em toda boa Mas família, aprendemos né? no Mas percurso. aprendemos no percurso, exatamente. Somos bons alunos. Exatamente. E sempre tentando fazer o melhor. Como você mesmo disse, né? Já foi dada a dica para os jovens aqui. Ela deu uma dica fantástica aqui, que a gente sempre finaliza com a dica. Já foi dada essa dica e é isso, gente. Até o próximo podcast aí, o WiseCast. E muito obrigado. Muito obrigada. É isso aí. Amei. Que legal, fantástica a história.